Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você receber todas as notícias, informações, tudo aí na palma da sua mão. Poder acompanhar a Champions League, né? Estamos na oitavas de final de Champions League, então você pode acompanhar os jogos minuto a minuto, tudo que acontece no mundo da bola e de graça, né? O melhor de tudo que é de graça. O link está aí na descrição do vídeo, faz aí o download através desse link, tem o OneFootball na palma da sua mão. Galera, hoje 9h10, o Flamengo enfrenta, né? Volta a jogar pelo Campeonato Estadual, enfrenta o Volta Redonda. Estaremos com a nossa live pré-jogo às 8h15. Deixa o convite aí para você acompanhar e mandar aqui a sua pergunta, sua observação, seu comentário, seu desabafo, enfim, chega junto aí pra gente fazer o nosso pré-jogo. Então aguardo vocês aí 8h15 da noite, combinado? Bom, e para esse jogo do Flamengo, o Flamengo já mandou ali, né, a lista. Essa é a lista de relacionados do Flamengo. E como vocês podem ver, tem a ausência do Felipe Luiz e do Léo Pereira, né, ambos machucados, e tem ali o Matheus G. Matheus G é o Matheus Gonçalves, né, garoto da base, que havia passado por uma lesão, estava se recuperando, tem treinado junto com os profissionais e teve então essa oportunidade, foi relacionado, né, estará no banco de reservas para enfrentar o Volta Redonda. Banco de reservas esse que a princípio terá um elemento novo ali, um integrante novo, que é o Everton Ribeiro. O Vitor Pereira vai fazer essa mudança, né? Quem trouxe, inclusive, foi o nosso colega da imprensa, o Vene Casagrande, de que o Vidal vai iniciar a partida. E aí já muda algumas coisas. Então a gente vai tentar aqui, vou passar aqui pra gente falar sobre essa entrada do Vidal, né? Aos torcedores do Everton Ribeiro. Eu acho que não precisa de nenhum escarcéu, não precisa de nada disso. Calma, é um jogo. Torça para que dê errado, e o Everton volta. E ao torcedor do Flamengo, calma também. É um jogo, isso não quer dizer uma tendência. Vamos ver como vai ser a entrada do Vidal, como vai ser esse comportamento coletivo. E torça para que o Volta Redonda seja um adversário indigesto, para que o Volta Redonda seja um adversário que prove o Flamengo. O Flamengo está naquele momento de provas e expiações, não é isso? Então vamos lá, entendendo com a entrada do Vidal, o que o Vitor Pereira quer. Isso é muito importante a gente falar, porque se fosse a entrada do Everton Cebolinha, a gente já teria uma outra ideia. Nós trouxemos um vídeo ontem, vou deixar o link aqui para quem não acompanhou, sobre as perdas de bola do Everton Ribeiro no período da progressão. Não é da construção, tampouco da criação. Isso, obviamente, desencadeia um problema que o Flamengo já tem por si só. Transição, organização. Então, a última coisa que esse sistema defensivo frágil do Flamengo ele precisa é de alguém que perda a bola num período de progressão, que você não está preparado, para que você já tenha que acionar uma transição, já tenha que se organizar. Então o Vitor Pereira, fica claro que o Vitor Pereira, com a entrada do Vidal no lugar do Everton Ribeiro, não sendo o Everton Cebolinha, o que ele quer? Retenção de bola. Pela característica do Vidal, ele vai querer retenção de bola. O que o Vitor Pereira vai querer no meio-campo? Mais imposição física. Então, assim, a gente vai aqui pegar até a prancheta. Esse 4-3-3, né, 4-1-3-2, se também preferir, pode ter o Thiago Maia na frente da defesa, com o Vidal pelo lado direito, com o Gerson pelo lado direito, e aí, consequentemente, um dos dois pelo lado esquerdo. Vamos lá, Gerson pelo lado esquerdo e Vidal pelo lado direito. Vidal pelo lado direito, na minha opinião, é o que está na nossa memória afetiva ao longo da carreira. Foi um Vidal que atuou pelo lado direito, sempre atuando pelo lado direito, né? Bayern, Barcelona, Juventus, seleção chilena, quando não era por dentro era sempre pelo lado direito. Então, quando a gente imaginar, idealizar, falar alguns anos depois, o que foi o Vidal na carreira, a gente vai sempre falar desse jogador que atuou mais pelo lado direito, né? Pelo lado esquerdo, o Vidal, que a gente tem visto bastante jogar, e o Gerson pelo lado direito, é um Gerson, né, com a perna invertida, um pouco semelhante a essa questão do Everton, e aí precisa da ultrapassagem, vou botar aqui direitinho, a ultrapassagem do lateral, né? Sempre com essa ultrapassagem, então mudaria um pouco. Com o Vidal pelo lado direito, é aquilo, que a gente tem na nossa ideia, na nossa memória, ele atuando bastante pelo lado direito. Claro que exige fisicamente do Vidal, a gente não sabe o quanto ele vai poder entregar isso fisicamente. Físico, inclusive, que na minha opinião passa, né, por essa escolha do Vitor Pereira e do Everton Ribeiro no banco. Eu acho que a questão está abreviando a sua capacidade, né, e por isso ele vai se fragilizando em algumas partes do jogo. Perna tá pesada, perna tá fraca, cansa, bate e volta, enfim. Então eu acho até por isso essa opção do Vidal aqui. Claro que pode construir com os dois, Thiago Maia, Vidal, Arrascaeta, Gerson, e aí seria, né, nessa espécie do 4-2-2-2, que dentro dela tem um por dentro, que é mais ou menos o 4-1-3-2. Então é possível nós observarmos isso, ou até então esse 4-3-3
com o Arrascaeta aqui um pouquinho mais por dentro, como temos observado, com Pedro e Gabigol, e aí a ordem, mas assim, a ordem, na minha opinião, ela pouco interfere o que é a ideia. Ideia de retenção, uma ideia talvez de desacelerar um pouco mais o jogo. O Everton em alguns momentos está acelerando demais nesse período da progressão, né, e essas perdas desencadeiam ainda mais os problemas de transição, então possivelmente nós podemos ver um Flamengo hoje retendo um pouco mais a bola, tentando arriscar menos essa verticalidade, e quando está sem a bola, né, Vidal, Gerson e Thiago Maia, tentar preencher mais ali os espaços. O Vidal fez uma partida contra o Al-Ahly, apesar de alguns carrinhos desenfreados pelo meio do caminho, tá longe também de estar bem fisicamente, mas é um jogador que já tem ali uma ocupação maior de espaço e mais do que isso, o combate físico, a imposição física. Podendo até mesmo um Gerson um pouco mais livre, né? Um Gerson sem tanta atribuição no período da progressão, já atuando um pouco mais entre progressão e criação, também jogando pelo lado direito. Ele é um jogador que também, né, tem essa questão da chegada, da proximidade, então também pode ser um Gerson que, convenhamos, jogando na função dele também pouco tem produzido, ainda parece completamente inadaptado como a grande maioria dos jogadores. Alguns com a questão física prevalecendo, alguns com uma questão física, a gente vê nitidamente a debilidade física do Everton, do Arrascaeta, vão influenciando no seu jogo, então para mim não será nenhuma surpresa, por exemplo, num eventual jogo à frente contra o Rezende, o Vitor Pereira fazer mais observações, mais mexidas, tirar talvez um Arrascaeta, depois tira um Gabigol para ele observar qual é o comportamento do time ou se há uma repetição desse comportamento ruim, mesmo com outras peças. Então eu creio que para esse início ainda desse trabalho dele, ele vai então, a princípio, fazer alterações, mas na minha opinião, pensando no jogo contra o Independente Del Valle. Então fica muito claro, com a entrada de Vidal, com a permanência do Gerson e com a não entrada do Everton Cebolinha, no lugar do Everton Ribeiro, passa, na minha opinião, primeiro, mais imposição, sem a bola e principalmente com a bola. Buscar uma construção de mais retenção, evitar tanta perda em progressão. Acho que pensando numa eventual altitude contra o Del Valle, num período que o Flamengo ainda não esteja, né, preparado. Então eu acredito que vai utilizar os jogos do estadual, óbvio, e na minha opinião tem que se fazer isso, pensando sempre à frente, pensando nas grandes conquistas que o Flamengo quer ter. Essa, a primeira, a curtíssimo prazo, é o jogo contra o Independente Del Valle. Então eu acho que até por essa característica, usar 3 jogadores de mais imposição, num jogo que talvez possa ir para imposição e liberar mais os 3 da frente, possa ser um indicativo. Chegou o momento do Vitor Pereira fazer mudanças. Chegou o momento, e é necessário fazer mudanças, seja ela qual for. Ele escolhe e tirar um Everton Ribeiro. Naturalmente, se o resultado não vier, a responsabilidade toda do resultado vai cair no colo do treinador por ter tirado um jogador influente e muito querido pelo torcedor do Flamengo. Com isso, ele precisará de muito trabalho, de muito resultado e de muito respaldo. A princípio, começou aquele Vitor Pereira que a gente conhece, que muda, que vai trocando, que vai... e a gente sabe como é que é. Beleza? Então, vamos acompanhar aí, 8h15, a nossa live pré-jogo. Um forte abraço a todos vocês, a gente se vê, um grande abraço. Até logo mais, né? Tchau, tchau.